Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. E chamou-os, e eles deixaram imediatamente suas redes e seu pai e o seguiram. Diz o Evangelho de hoje, segundo São Mateus. Hoje, essa grande festa desse apóstolo. Vamos ver a vida dele hoje, chamado Santo André, irmão de Pedro. E deixaram tudo para seguir a Cristo. Bastou no Senhor dizer isso, segue-me. E eles abandonaram tudo, até o pai, a família, tudo, para seguir a nosso Senhor. Impressionante. E nós não, nosso Senhor tem que estar a vida inteira dizendo, segue-me, 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 a gente, depois, traz, amanhã. Só procrastinando, deixando para depois. Então vemos a diferença entre nós, e os apóstolos, sempre dando escusas para Deus. E os santos sempre seguindo imediatamente, em tudo. Hoje também é aniversário de consagração episcopal de Sua Excelência Reverendíssima Dom Daniel Dolan, o bispo esse norte-americano que nos assistia aqui no Brasil. Então hoje faz 28 anos de bispo, consagração de bispo. Então não esqueçam, ali nas suas orações, rezar pelo bispo Dolan. Aniversários também, hoje é aniversário da Dona Vasti, 58 anos de idade, então rezar por ela também nesse dia, grande dia, né? Também nasceu no dia do apóstolo Santo André. Rezar para que a senhora também não tenha o mesmo fim que ele, ou se Deus quiser, o martírio, morrer por Nosso Senhor, testemunhar a fé em Cristo e dar a vida por ele, é uma graça que alguns conseguem, não todos. Então hoje vamos ver a vida desse grande santo, apóstolo e mártir. Por isso que a igreja se veste de vermelho hoje. Vermelho é a cor de sangue, do martírio, daqueles que derramaram sangue por causa de Nosso Senhor e sua doutrina. Então André, entre os apóstolos, o primeiro eleito, era irmão carnal de São Pedro, primeiro papa da igreja. Chefe visível da igreja, foi o primeiro a quem Nosso Senhor deu as chaves do céu e constituiu a sua igreja sobre essa rocha. Então, Santo André era irmão de São Pedro. E também, como este, ambos, pescadores de Betsaida, e um dos discípulos de São João Batista. Então, ele já vinha... São João Batista foi o precursor, aquele que foi anunciando a vinda do Messias. Então, os apóstolos, de alguma forma, já ouviam falar de que viria o Cristo. Jesus chegou ao Jordão, ao lugar onde João batizava, e este disse aos discípulos, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. É este que virá depois de mim. André, compreendendo o sentido desta palavra, seguiu a Jesus. Com mais outro discípulo, provavelmente São João Evangelista. Jesus recebeu-os, perguntando-lhes, que desejais? E eles responderam, Mestre, onde moras? Ao que Jesus respondeu, vinde e vede. Foram e passaram o dia todo com ele. André encontrou o irmão Simão e disse-lhe, encontramos o Messias, que é o Cristo. E levou a Nosso Senhor. E Nosso Senhor o olhou e disse, tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Quefas, que quer dizer Pedro, isto é, pedra, rocha. Ainda não ficaram definitivamente com Cristo, mas voltaram para os seus negócios, a pesca. Só pelo fim daquele mesmo ano foi que Nosso Senhor os procurou no lago de Genezaré.
E tendo-os encontrado, quando lavavam as redes, disse-lhes: segue-me, e far-vos-ei pescadores de homens. Em vez de pescar ali, né, os peixes, os peixinhos, eles agora, por meio da pregação, iriam pescar, né, almas, homens. Os santos evangelhos relatam que Nosso Senhor, tendo passado a noite toda em oração, entre 77 discípulos, escolheu 12 apóstolos, dos quais André é enumerado em segundo lugar. Como dos outros apóstolos, também de Santo André, os santos evangelhos poucas notícias dão. Não há muitas fontes sobre ele. A tradição sabe que André, logo depois da descida do Espírito Santo, de Pentecostes, no dia, né, esse grande, partiu para a Sícia, país situado ao norte dos mares Negro e Cáspio. Mais tarde vemos o apóstolo em Colchida, na Trácia e na Grécia. Por último, fundou uma igreja em Patras, na Acaia, que foi uma das mais florescentes dos tempos apostólicos. Então, depois de Pentecostes, cada um dos 12 e dos outros discípulos foram ao todo mundo, né, evangelizando e ensinando essa doutrina que Nosso Senhor deixou. Inclusive Santo André, e muitos morreram mártires. A jovem igreja encontrou aí um inimigo encarniçado na pessoa de Egéas, governador romano, que não recuava diante das medidas mais cruéis e desumanas para defender a idolatria. André, com franqueza verdadeiramente apostólica, se lhe apresentou e disse: exiges dos teus súditos que te reconheçam como juiz. E tens razão. Por que é então que te recusas a reconhecer o supremo juiz, Jesus Cristo, que é o juiz do mundo inteiro? Egéas respondeu: és tu aquele André que derruba os templos de nossos deuses e mete tolices na cabeça dos simples para que abracem essa religião supersticiosa contra a qual os imperadores deram as mais severas ordens? E André: estas ordens foram dadas por imperadores que desconhecem a verdade, desconhecem a Nosso Senhor, o Filho de Deus, que veio a este mundo para salvar os homens. Desconhecem ainda que os deuses não são deuses, mas objetos do demônio. Egéas, o imperador, respondeu: os judeus crucificaram a Jesus Cristo justamente por causa desta doutrina. André: se conhecesses o mistério da cruz e compreendesses quem é ele, que, Criador de todos os homens, por amor de nós, tomou livremente a cruz sobre si para nos salvar. E Egéas disse: livremente não, porque foi processado, preso, condenado e crucificado. E André: quem como ele predisse a morte? Quem como ele predisse ainda o modo por que havia de morrer? Quem como ele, depois de morto, glorioso do sepulcro, ressuscitou? Quem como ele disse: eu tenho o poder de entregar a minha vida e de reavê-la, provou esta doutrina com fatos inegáveis, morreu porque quis, morreu livremente, e a salvação é um fato que se impõe à crença de todos. Egéas respondeu: é um absurdo ser discípulo de um crucificado. André retrucou: se me quiseres ouvir, eu te explicarei este mistério. Egéas: a morte na cruz não é mistério nenhum, antes vergonha e castigo. E André: uma coisa e outra, um castigo, porque pela morte da cruz foi tirada a culpa do pecado, mistério é porque tornou fato a graça substituir o castigo.
e aos fiéis é garantia de vida eterna. E o imperador disse: com estas fatuidades divertirás a quem quiseres. Eu, porém, te digo: se não abandonares esta religião, se não renderes honra aos deuses, eu te mandarei a flagelação e mesmo a cruz, visto lhe teres tanta veneração. E Santo André retrucou: o sacrifício que eu dia a dia ofereço não é incenso, não são holocaustos de bois e carneiros, mas é o Cordeiro Imaculado, oferecido a Deus vivo e verdadeiro. Os fiéis bebem o sangue e comem a carne deste Cordeiro que não morre, e a todos dá a vida. E Egeias disse: como é possível isso? E Santo André respondeu: se quiseres tornar-te meu discípulo, eu te explicarei. A este convite da graça, Egeias respondeu com ordem de prisão. André foi encarcerado e no dia seguinte foram reiteradas as ameaças de morte e as intimações de prestar culto aos deuses romanos. André respondeu ao governador com firmeza e mansidão: meu martírio tornar-se-á mais agradável a Deus. Meu sofrimento pouco tempo durará, ao passo que teu tormento não terá fim. Egeias, ao ouvir estas palavras, lavrou a sentença de que o inimigo da religião e do império fosse flagelado e crucificado. Esta injustiça provocou grande indignação entre o povo, levantando solene protesto entre ameaças e maldições. Este exigiu de Egeias a liberdade do querido pastor. André, porém, receoso de perder a palma do martírio, pediu aos fiéis que, pelo amor do sangue de Cristo, se abstivessem de atos de violência e não o retardassem no caminho da glória. Foram assim executadas as ordens bárbaras de Egeias. Chegado ao lugar do suplício, Santo André, vendo o instrumento do martírio pronto para recebê-lo, saudou com estas palavras: Salve, Santa Cruz, tão amada e desejada. Tira-me todo o meio dos homens e entrega-me ao meu Mestre e Senhor. Tira-me, perdão, do meio dos homens e entrega-me ao meu Mestre e Senhor, para que eu de ti receba o que por ti me salvou. Todos se admiraram da coragem e da alegria que se estampavam no rosto do apóstolo mártir, quando se entregou aos algozes. Pregado na cruz, ficou 2 dias nesta posição, edificando a todos os assistentes com os conselhos e orações. Aparecendo ainda com vida no 3º dia, os fiéis quiseram à força libertá-lo do tormento, mas quando puseram mãos à obra, uma luz intensíssima desceu do céu e envolveu o corpo do apóstolo. Pelo espaço de meia hora, passada esta, André tinha entregue a alma a Deus. Uma piedosa mulher, Maximila, tirou da cruz o corpo do apóstolo e sepultou-o com muita honra. Egeias, tendo disto notícia, enfureceu-se e ordenou a exumação do cadáver. Deus, porém, castigou horrivelmente. Egeias ficou possesso do demônio e morreu em pleno desespero. 300 anos mais tarde, as relíquias de Santo André chegaram a Constantinopla. Em 1210, foram transportadas para Amalfi, no reino de Nápoles. E em 1462, a cabeça do apóstolo foi pelo Papa Pio II depositada junto à confissão de São Pedro, seu irmão. A data do martírio de Santo André é o de 30 de novembro, o ano não se sabe. Então, com esses exemplos, né, dos santos apóstolos que deram a vida por causa da religião católica, da única religião verdadeira, que não confessaram os ídolos pagãos, deram a sua vida por nosso Senhor. E nós, tão frágeis que somos,
tão tardos em seguir a Nosso Senhor, muitas vezes abraçamos aí tantos erros, heresias, essas falsas seitas aí, tudo que é de coisas ruins, perversas, aderimos, né, falsamente, ou tudo o que o Estado impõe, essa nova religião, por exemplo, né, inventada por causa dessa fraudemia aí, desgraçada, né, já virou uma religião, a religião da vacina, a religião do álcool gel, da máscara, são todos rituais que as pessoas têm que fazer e todo mundo adorando, né, aí essa falsa religião do Estado, em contraposição com os apóstolos, né? O Estado impunha esse paganismo e os apóstolos diziam, não, preferiam morrer, não é, do que aderir a essas falsas ideias, essas falsas religiões vindas do Estado. E nós não, quando aparecem essas coisas, aderimos e aceitamos a todo esse tipo de palhaçada, não é, que nós vemos hoje aí na sociedade. E como sair disso? Parece que não tem fim. Cada dia mais inventam coisas novas, leis novas terríveis, as pessoas vão aderindo a isso, não é? E vão cada vez mais se perdendo. Nós não sabemos, não é, o que está por trás, não é, dessa falsa religião inventada aí pelo Estado. Não é? Por isso que temos que ter muita cautela, não é, e ver se há bons frutos nisso. E vemos que não. Só morte, destruição, divisão, perseguição, é uma coisa terrível. Então, estar atentos, ver isso é de Deus, isso me salva, serve para a minha salvação, ou não, só traz morte, destruição e divisão. E se é de Deus, devemos abraçar, mas se não é de Deus, temos que rejeitar, a obrigação de rejeitar tudo isso. Mesmo que o Estado nos imponha essas leis malucas, e sabemos, não é, que tudo isso vem por meio do anticristo, essa nova religião, tudo isso é a criação de uma nova religião universal. E tudo isso está sendo preparado por esses meios, né, de nova ordem mundial, de globalismo, tudo isso. E vemos que a maioria das pessoas estão aderindo a isso sem questionar nada. E não estão percebendo que já estão dentro dessa falsa religião. Bergoglio, o chefe dessa seita modernista, quem também está implantando tudo isso no mundo, as igrejas, agora todo mundo tem que ser vacinado para poder ir para as missas, todo mundo tem que usar máscara, distanciamento social, todo esse tipo de palhaçada para enganar as pessoas, ludibriar e pôr nesse clima dessa nova religião, né, universal, que nada mais é do que esse culto de adoração ao anticristo, a esse que virá. Quem está por trás de tudo isso, senão o anticristo, o dominador mundial. Tanto é que essa crise é a nível mundial, não é só aqui no Brasil que inventaram essa doença, mas é no mundo inteiro que inventam essas coisas e depois vão fazendo a cabeça das pessoas com isso e todo mundo vai aderindo, né, a essas modas, infelizmente, e não sabemos onde isso vai parar. Quer dizer, sabemos sim, né, que é um controle social, onde ninguém vai poder fazer mais nada, a não ser, né, dizer amém, aleluia, para tudo que o Estado faz, sabendo que quem está por trás do Estado nada mais é do que o anticristo, já prefigurado pelo judaísmo. Né? Foram os judeus que já planejaram isso há muitos séculos. Planejaram a morte de Nosso Senhor, a destruição da igreja, a infiltração na igreja, destruição aparente da Igreja Católica e depois a apresentação, do anticristo, esse que vai ser contra Nosso Senhor e que a maioria das pessoas vão aderir e já estão aderindo. Destruição dos reinos católicos, dos reis, acabar com as monarquias católicas, para ele poder ter o domínio todo mundial, das nações. Muita gente não entende esse plano de maquinação, somente os santos ou aqueles, que são chamados por Nosso Senhor e que dizem sim. Quando nós damos o nosso sim a Deus, tudo o resto, para nós não interessa. Por isso que é importante a santidade. Só os santos conseguem observar, o caminho, o rumo que as coisas estão tomando, de modo que as pessoas do mundo fazem pouco caso. O que é que os jovens querem hoje? Balada, festa, diversão. Então vai todo mundo tomar essas vacinas, essas porcarias aí, porque querem ir para balada, querem ir para festa, carnaval, festas, coisas mundanas.
shopping, cinemas, essas coisas aí desgraçadas. Então todo mundo vai aderindo a essas coisas porque querem esses divertimentos mundanos, a perda da alma. Então, as pessoas que querem uma vida mais retirada, uma vida de silêncio, de contemplação, de união com Deus, já percebem que essas coisas são diabólicas, são coisas do demônio. E quando nós vemos que essas principais famílias, quem é que quer essas coisas? Essas famílias Rothschild, Bilderberg, essa gente, Bill Gates, toda essa gente desgraçada, que sempre fez o mal, e que quer causar um caos social, então são essas pessoas que financiam essas coisas e que está todo mundo preso a isso. Então, se nós não resistirmos, não dissermos não a essa coisa, vamos seguir e muitas vezes perdendo a nossa alma, porque não está em jogo somente a nossa vida. Muitos tomam essas coisas, seguem esses conselhos do Estado e morrem, mas muitos morrem sem os sacramentos, porque não pode, nem nos hospitais os padres podem entrar, sem escapulário, sem medalha milagrosa, tiram tudo das pessoas, as pessoas vão sendo logo tudo entubadas, não pode entrar padre, não pode receber extrema-unção, sacramentos, tudo por consequência dessas coisas aí que estão impondo no Estado. E depois a nossa alma, porque a Sagrada Escritura fala que vão no final dos tempos, claro que não sabemos se estamos ou não no final dos tempos, mas vai chegar, esse dia vai chegar, e um desses sinais é essa marca da besta, que só vai poder viajar, comprar, vender, fazer qualquer coisa, quem tiver esse sinal do anticristo, da besta fera, E, infelizmente, a Sagrada Escritura não diz especificamente qual é esse sinal, mas nós já vemos isso. Que quem não tem essa maldita coisa dessa vacinação, não vai poder viajar, tem que ter segunda, terceira, quarta, quinta, 1000 doses, e não vai poder ir para lugar nenhum. E vai começar esses problemas. Então é algo estranho. E quem tomar esse negócio vai se perder. Na Sagrada Escritura, quem fala isso, quem tiver a marca da besta, está perdido. Então, vejam o exemplo dos santos, dos apóstolos que deram a vida por Nosso Senhor, pela doutrina católica, pela Igreja Católica, e não aderiram às falsas religiões impostas pelos governantes, pelo Estado. Então, atenção, muita gente está perdida e desorientada, mas procurar ver os frutos das coisas. E nós encontramos, como eu digo, repito, só coisas ruins que vêm dessas imposições aí. Então rezemos, peçamos intercessão a Nossa Senhora, que Nossa Senhora reze por nós, Maria Santíssima, ela que está junto do trono de Deus, que é a segurança dos mártires. Eu sei que não é fácil, muitos estão perdendo o emprego aí porque não aderiram a essa marca da besta e não seguem essas diretrizes do Estado. Muita gente desempregada, pais de família, escrevendo: bispo, o que é que eu faço? Vão me tirar, funcionários públicos, gente que trabalha na área de saúde e outras empresas mais. O que fazer? Muita gente está desesperada, mas a resposta você encontra na vida dos santos. Quando nós vemos que há algo imposto pelo Estado e que há essa adoração a esses ídolos, e que há uma falsa religião por trás de tudo isso, um culto de adoração a essas coisas, o que nós devemos fazer é rejeitar. E as pessoas hoje aderem a isso porque não tem mais fé. Não tem mais fé. Então, eu vou perder meu emprego, vou passar necessidade, não vou ganhar mais dinheiro porque meu salário é bom, etc. Então, tudo isso são coisas humanas. Às vezes, se você renunciar a isso por amor de Deus e da religião, você vai ganhar algo melhor e não sabe. Tem que confiar em Deus. E até padecer, mesmo morrer, passar necessidade por causa de Nosso Senhor, da doutrina católica, de não essa cultura da morte aí, e se salvar. Não é fácil, porém também não é tão difícil e tão extraordinário. É só ter fé e querer sofrer um pouco por Cristo. Santo André, por exemplo, vimos hoje, foi crucificado. Ficou quase 3 dias pregado numa cruz e ainda assim exortava e convertia muita gente crucificado. Então é isso, abraçar a cruz. Abraçar a cruz, ter grande devoção a Maria, rezar o terço ou o rosário todos os dias, crescer na devoção para com Nossa Senhora.
E, quando possível, ir à Santa Missa, confessar, levar uma vida de santidade. O resto, né, é tudo bobagem. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.